Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carol e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E na videoaula de hoje eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo essa linda corujinha, gente. Vocês me pediram muito essa videoaula e eu fiz, gente. Então, bora ver os materiais que a gente vai estar utilizando e vamos começar essa corujinha linda. E os materiais que a gente vai estar utilizando para produzir a nossa corujinha são esses daqui, gente. A gente vai estar utilizando um barbante mesclado ou pode ser na cor lisa ali da sua preferência. Esse daqui, ele é um cone de 200 gramas, ele dá para fazer a corujinha e ainda sobra para fazer quase outra corujinha. Eu vou estar utilizando esse galho aqui, você pode estar usando um galho de 15 a 20 centímetros, esse daqui ele tem 20 centímetros, e eu estou usando um galho normal mesmo, gente, mas você pode estar usando também aqueles gravetos para macramê, que são vendidos em armarinho mesmo. Vou estar utilizando cola jeans para arremate, uma agulha de tapeceiro, uma tic-tac. Vou estar utilizando bastante marcador, gente. Se você for iniciante, eu sugiro que você tenha um marcador em mãos. Vou estar utilizando argola de 3 milímetros, esses olhinhos aqui de amigurumi. Esse daqui, ele é o número 20 ou 22. E para fazer o bico, a gente vai estar usando uma miçanga de madeira. Desse daqui, eu acho que também é número 20. A gente vai utilizar para produzir a agulha 3,5 e uma agulha mais fina para fazer o arremate. Bora começar nossa aulinha? Aqui a gente vai começar com a nossa agulha 3,5 e a gente vai iniciar a cabeça com a laçadinha inicial. Agora, a gente vai fazer 21 correntinhas. Feita aqui as nossas 21 correntinhas, gente, eu sugiro que você faça essa correntinha aqui um pouco mais soltinha. E se você tem o ponto muito apertado, eu sugiro que você faça as correntinhas iniciais com a agulha número 4. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e a gente vai trabalhar pontos baixos pegando a alcinha de trás dos nossos pontinhos. Então, a gente vai pular essa primeira correntinha aqui e a gente vai pegar aqui na correntinha de trás, na argolinha de trás da nossa correntinha, e a gente vai fazer um ponto baixo normalmente aqui dentro. No próximo também. É meio difícil, tá, gente? Pegar aqui no meio da argolinha, mas tem que ser assim pra ficar certinho. Então, a gente vai fazer assim, pontos baixos até o final da carreirinha das 21 correntinhas. Feito aqui os nossos pontos baixos, a gente ficou com 21 pontos baixos aqui, gente. Agora, a gente vai virar a nossa pecinha e a gente vai subir uma correntinha. E nessa carreirinha aqui, a gente vai trabalhar pegando somente na parte aqui, ó, da frente do nosso pontinho, tá vendo? Ó, tô pegando aqui na argolinha da frente, no caso, na parte de trás, né, gente? Já que a gente virou a nossa peça. E a gente vai fazer 4 pontos baixos aqui. 4 pontos baixos, um em cada pontinho. Aqui a gente tem 4 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 2 meio pontos altos. Um em cada pontinho de base, tá, gente? E lembrando, sempre pegando aqui na parte da frente do nosso pontinho. Agora, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Agora, a gente vai fazer 2 pontos altos duplo.
Agora, a gente chegou aqui no meio da cabeça da nossa coruja. E dentro dessa argolinha aqui do meio, a gente vai fazer 3 pontos triplos. Então, o nosso ponto triplo, ele é 3 laçadinhas na agulha. E vai tirando de 2 em 2. Aqui eu já fiz o meu primeiro. O meu segundo ponto triplo. E o meu terceiro ponto triplo. Agora, a gente vai voltar, né? Então, a gente vai fazer aqui nos pontos seguintes. 2 pontos altos duplos. Dois pontos altos normais. Dois meio pontos altos. E 4 pontos baixos aqui, finalizando. E, gente, lembrando, sempre pegando na parte da frente do nosso pontinho, apenas nessa argolinha da frente aqui. A gente vai sair ali no meio do ponto, para pegar os nossos pontinhos. E ficou assim, gente, a nossa segunda carreira. Agora, pra gente tá iniciando a nossa terceira carreira, a gente vai virar a nossa peça de novo. E aqui, a gente vai subir 3 correntinhas. Aqui, a gente forma o nosso primeiro ponto alto. E nessa carreira, a gente vai fazer pegando ela somente no ponto de trás agora. E aqui, nesse primeiro pontinho, a gente já vai fazer um aumento. Então, nesse mesmo lugar que a gente subiu as nossas 3 correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto, formando o nosso primeiro aumento. Agora, feito o nosso aumento, a gente vai fazer nos pontos seguintes 10 pontos altos, sem contar com esses primeiros 2 pontinhos aqui. E todos eles, um em cada ponto. E sempre pegando na parte de trás do nosso pontinho, gente. Agora, a gente vai pegar e entrar pelo meio e sair lá pelo outro lado. Então, façam aí 10 pontos altos, sem contar com esses aqui. A gente vai formar 12 pontos altos aqui no total. Agora, gente, feito aqui os nossos 10 pontos altos, vocês vão ver que a gente parou aqui, ó, no meio, de novo, da nossa cabeça, gente. Esse daqui é o terceiro, é um pontinho do meio dos nossos 3 pontos triplos ali da última carreira. E aqui, gente, nesse pontinho, você não precisa pegar por trás aqui, você pode pegar os dois para ficar mais firminho. E aqui dentro desse pontinho, a gente vai fazer 5 pontos altos. Então, façam aí os 5 pontinhos altos no meio da coruja de vocês. Agora, a gente vai continuar pegando ali na parte de trás do nosso pontinho. E a gente vai fazer, voltando, né, os nossos 10 pontos altos, deixando ali o último pontinho sem trabalhar, pra gente poder tá fazendo o nosso aumento. Então, façam ali os nossos 10 pontinhos. E quando a gente chegar lá no último pontinho, eu volto com vocês. Fiz os nossos 10 pontos baixos, fiz os nossos 10 pontos altos. E aqui, no último pontinho, a gente vai fazer o nosso aumento, pegando também pela parte de trás do nosso pontinho. Ficamos assim nessa carreira. Agora, a gente vai virar a nossa peça novamente. Vamos subir uma correntinha. E aqui nessa carreira, gente, a gente não vai trabalhar pegando aqui nessa parte. A gente vai trabalhar pegando por trás do nosso pontinho. E vai fazer aqui 14 pontos baixos, pegando por trás dos nossos pontos altos da carreira anterior.
Então, eu vou fazer aqui, gente, os meus 14 pontos baixos e já volto com vocês. E agora aqui, a gente chegou de novo no meio dos nossos pontinhos, ali nos nossos 5 pontos altos, a gente chegou ali no meio dos nossos pontinhos. Então, a gente vai trabalhar aqui um ponto baixo, vamos fazer uma correntinha. E aí, no mesmo lugar, a gente vai fazer mais um ponto baixo. E a gente vai pegar o nosso marcador e a gente vai marcar aqui onde a gente fez a nossa correntinha. E nesses outros pontinhos, a gente vai fazer os nossos 14 pontos baixos, pegando por trás novamente. E ali no pontinho do meio, gente, a gente também pega por trás, tá bom? Então, eu vou fazer até o final a minha carreirinha aqui e eu volto com vocês daqui a pouquinho. Agora, a gente vai virar a nossa pecinha novamente. E aqui, a gente vai fazer uma correntinha para iniciar a carreira. Nesses pontinhos aqui, gente, a gente vai fazer 4 pontos baixíssimos. A gente vai pular esse primeiro e pegar no meio do nosso pontinho e fazer ali 4 pontos baixíssimos. Aqui, com a nossa correntinha, a gente pula primeiro ponto e eu já tenho 2 pontos baixíssimos. Então, 3... 4. E nesse mesmo ponto, a gente vai subir 3 correntinhas. E nesse ponto ainda, a gente faz 3 pontos baixos. Todos pegando por trás do nosso pontinho ali, né? No pontinho de trás do nosso ponto. Agora, a gente vai virar a nossa peça. E a gente vai subir de novo 3 correntinhas. E agora, a gente vai trabalhar aqui 3 pontinhos baixos em cada pontinho, pegando pela parte de trás do nosso ponto. Então, a gente faz aqui 1, 2, 3. E a gente pega aqui nesse pontinho que a gente subiu as 3 correntinhas mesmo, tá, gente? Aqui, eles são as nossas 3 correntinhas da carreira anterior. Então, agora, a gente vira de novo e repete. 1, 2, 3 correntinhas, pegando na parte de trás do nosso ponto, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. Deixando sempre por último aqui as 3 correntinhas. E aí, a gente vai totalizar 10 carreiras assim, contando já com a nossa primeira carreira aqui, gente. Então, eu vou fazer aqui minhas 10 carreiras e eu volto com vocês daqui a pouquinho. Gente, fiz aqui as minhas 10 carreirinhas e eu, gente, particularmente acho difícil de contar os pontinhos aqui, porque é meio difícil de saber onde começa e onde termina. Então, uma dica que eu dou pra vocês para conseguir contar certinho e não faltar nenhuma carreirinha, eu conto aqui, ó, a partir da parte onde a gente faz as correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nesse cantinho vai sempre ter um em cada lado, né? As 3 correntinhas que a gente iniciou a carreira. Então, aqui é mais fácil de contar. Então, gente, agora a gente vai pegar e virar de novo a nossa pecinha. E aqui a gente vai fazer uma correntinha. E nos pontos seguintes, a gente não vai finalizar o nosso ponto baixo. Então, a gente vai pegar por trás, segurar e fazer assim, ó. Pegar por trás dos nossos pontos baixos e não finalizar os nossos pontos baixos. A gente fica aqui com 4 argolinhas, a gente fecha tudo junto agora e a gente faz uma correntinha. E agora, a gente faz outra correntinha que vai ser pra poder arrematar a nossa pecinha. Então, arrematamos a nossa pecinha, a gente fecha bem o nosso pontinho e tá feita aqui a primeira divisão do lado do rosto da nossa coruja. Agora, pra gente poder fazer o outro lado, a gente vai começar a fazer a parte da cara, gente. E aí, a gente vai iniciar da seguinte forma, a gente faz a nossa laçadinha inicial de novo. E aqui, ó, no ponto seguinte dos que a gente fez os nossos 3 pontos baixos, a gente vai pegar e dar o nosso primeiro pontinho aqui. Eu gosto de começar essa carreira fazendo um ponto baixo. Mas vocês podem fazer ali normalmente com uma correntinha. E
depois fazer o ponto embaixo, ponto baixo em cima deles. E aqui, gente, eu já fiz o meu ponto baixo, a gente vai fazer 10 pontos baixos pegando por trás aqui do nosso pontinho. Então, o primeiro ponto eu já fiz, 2, 3, 4. Façam aí, gente, pegando e escondendo o fiozinho de vocês para depois vocês arrematarem. Então, eu vou fazer aqui os meus 10 pontos baixos e eu já volto com vocês. Agora, aqui, gente, a gente chegou no pontinho baixo que a gente fez ali, antes da nossa correntinha. E aqui, a gente vai fazer, pegando por trás, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui, a gente faz uma correntinha, a gente pula a nossa correntinha que a gente fez antes, e a gente vem no ponto seguinte e faz 2 pontos baixos novamente. E aqui, a gente já pode tirar o nosso marcador para colocar na carreira de cima e marcar a nossa correntinha do meio aqui dessa parte. E agora, a gente vai fazer mais 10 pontos baixos, pegando pela parte de trás do nosso pontinho. Então, façam aí os 10 pontinhos baixos de vocês, vai formar no total 12 pontos altos aqui nessa carreira. Vai formar aqui no total 12 pontinhos baixos, tá bom, gente? Agora, aqui ficaram sobrando 4 pontos baixos, que vai ser pra gente fazer aqui a outra divisão do outro lado do rosto da nossa coruja. Mas aqui a gente vai continuar nessa parte, que é a parte do rosto dela mesmo. E aqui a gente vai subir uma correntinha e a gente vai fazer uma diminuição aqui, pegando pela parte de trás do nosso pontinho. Então, a gente vai fazer como se fosse fazer um ponto baixo, mas a gente não finaliza ele. Pega no primeiro e também pega no segundo. E aí, a gente tira tudo junto. E agora, aqui pegando pela parte de trás, a gente vai fazer 9 pontos baixos. Aqui, a gente vai acabar os nossos 9 pontinhos baixos, faltando aqui um pontinho baixo para chegar na nossa correntinha. Então, aqui a gente vai fazer, pegando por trás do ponto, um aumento novamente. Todos de pontinhos baixos, tá, gente? E aqui a gente faz uma correntinha, pula a nossa correntinha anterior e prende no nosso ponto baixo. Faz aqui outro aumento. E aí, a gente pode marcar novamente aqui a nossa correntinha do meio da carreira que a gente fez agora. Agora, a gente vai fazer aqui, pegando por trás os nossos 9 pontos baixos, descendo esse lado do rosto aqui. Agora, aqui vai ficar sobrando apenas os últimos 2 pontinhos e a gente vai fazer a nossa diminuição novamente. E aí, fecha os 2 pontinhos de uma vez. Agora, aqui, gente, a gente vai virar a nossa pecinha de novo e a gente vai subir 11 correntinhas, gente. E agora, a gente vai fazer um ponto alto com muitas laçadas, gente. A gente vai fazer um ponto alto com 8 laçadinhas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar bem ruim de fazer, gente, mas é assim mesmo. E aqui, gente, nesse pontinho seguinte, a gente vai pegar por trás e vai fechar os nossos pontinhos de 2 em 2. Então, 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai fazer com 7 laçadinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no ponto seguinte, pegando a parte de trás dele, a gente vai fazer de 2 em 2. Agora, a gente vai fazer uma com 6 laçadinhas. 1,
2, 3, 4, 5, 6. E no ponto seguinte, pegar por trás e fechar de 2 em 2. Agora, a gente vai fazer uma com 5 laçadinhas. 1, 2, 3, 4, 5. No pontinho seguinte, pegando por trás, fecha de 2 em 2. Agora, feito aqui essa gradezinha, vamos dizer assim, a gente vai pegar, vir aqui no meio dessa correntinha onde a gente fez e deixou marcadinho, e a gente faz um ponto baixo bem onde fica a nossa correntinha do meio. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó. Então, agora aqui a gente vai voltar fazendo o mesmo que a gente fez aqui nessa parte. A gente vai enrolar 5 vezes. E a gente vai contar aqui, ó, de trás pra frente. 1, 2, 3, 4, 5. E no quinto pontinho ali de trás pra frente, a gente vai pegar na argolinha de trás, gente, e vai fechar de 2 em 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai fazer agora com 6 voltinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar no ponto seguinte e a gente vai fazer ali o nosso ponto alto, com 6 voltinhas. Agora, 7. Pega no pontinho de trás e faz de 2 em 2. Agora, com 8. E agora, ficou faltando somente esse último pontinho. A gente vai fazer 11 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a gente vai prender com um ponto baixíssimo aqui no último pontinho, pegando pela parte de trás. Agora, aqui, gente, a gente encerrou a parte da gradezinha dos nossos olhos da coruja. E ficou assim mesmo. Aqui, agora, a gente vai pegar e fazer o outro lado que ficou faltando aqui da nossa coruja. Então, a gente vai descer com pontos baixíssimos até esse pontinho aqui. E a gente desce ali e faz um ponto baixíssimo pegando por trás. Então, a gente faz aqui... aqui... E aqui no pontinho, a gente faz um ponto baixíssimo. E agora, a gente sobe 3 correntinhas. E aqui dentro desse mesmo pontinho, a gente faz 3 pontos baixos. 2. Ficando assim. Agora, a gente vira a nossa pecinha, sobe 3 correntinhas e faz ponto baixo pegando na parte de trás do nosso pontinho. A gente faz aqui 3 pontinhos baixos. Viramos a nossa peça e aí a gente faz aqui 10 carreirinhas dessa daqui, subindo 3 correntinhas e fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. E agora aqui, gente, a gente vai fazer igual a gente fez antes, né? Viramos a peça, sobe uma correntinha e faça ali os pontos baixos sem finalizar. A gente finaliza tudo junto, faz uma correntinha para prender e faz outra para tá arrematando.
Podemos cortar o fio e prender bem ali a parte do fio, gente. Depois a gente vai estar arrematando direitinho. Mas a cabeça a gente já acabou. A cabeça, ela fica assim. Que já tá criando forma a nossa corujinha. E ela vai ficar linda, gente. A gente vai formando ela, o rostinho dela depois. A gente vai arrumando conforme a gente vai fazendo. Então, agora a gente vai fazer a parte aqui do pescoço, né? Pra tá pegando e iniciando a barriguinha da nossa coruja. Agora, pra gente tá dando continuidade na nossa peça, a gente vai pegar o nosso fiozinho e a gente vai começar com uma laçadinha inicial novamente. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo aqui nesse pontinho, ó, vocês estão vendo o buraquinho? A gente vai fazer um ponto baixinho, A gente vai fazer um ponto baixo aqui. Vai prender e colocar um ponto baixo. E aqui, gente, é bom você marcar só para você lembrar que foi aqui que você fez o primeiro ponto baixo da carreira. Então, marca o seu pontinho ali. Agora, aqui, a gente vai trabalhar nessa parte de cima aqui, onde vai ficar os nossos olhos, pra gente conseguir unir essas duas partes. Agora, a gente vai pegar e unir a nossa cabeça, né? Então, a gente vai vir aqui nesse primeiro pontinho e fazer um ponto baixo. No próximo ponto, vamos trabalhar um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E a gente vai fazer ponto baixo em cada pontinho desse daqui. Inclusive, nesse ponto baixo aqui, que a gente colocou no meio, onde estão nossos pontos longos, né? Esses pontos altos aqui, com vários pontinhos no meio. Então, a gente vai trabalhar ponto baixo até o final da carreira. Aqui, eu cheguei no nosso último pontinho, aquele que a gente fez com correntinhas. Eu vou vir na primeira correntinha e fazer um ponto baixo. E para prender aqui, a gente vai arrumar bem bonitinho, né? E vai prender um ponto baixo aqui também, gente. Tem que ser nessa correntinha aqui, ó, que a gente fez para prender. Então, aqui a gente faz um ponto baixo. Aqui, gente, eu esqueci de estar colocando por detrás aqui o fio, mas depois eu vou estar puxando. Se você quiser estar trabalhando em cima em cima aqui do nosso arremate, pode estar trabalhando, tá, gente? Então, por enquanto, está assim. Agora, a gente vai virar a nossa pecinha. Vamos subir uma correntinha. Agora, aqui no nosso primeiro pontinho, a gente vai fazer um aumento. Mas a gente vai fazer somente pegando a parte da frente do nosso ponto baixo anterior. Então, a gente faz aqui 2 pontos baixos. E nos próximos pontos, também pegando somente na argolinha da frente, a gente vai fazer um ponto baixo sobre ponto baixo. E lá no nosso último pontinho, a gente vai fazer um aumento novamente. Agora, lá naquele pontinho que a gente tinha marcado, a gente já pode tirar o marcador dele e fazer o nosso aumento aqui de pontos baixos no nosso último pontinho. Agora, a gente vai começar a parte do corpo. Então, a gente vai virar a nossa pecinha aqui. E aqui na parte do corpo, nesse pontinho e nem no último, a gente vai deixar... Nesse pontinho e no último, a gente vai deixar ele sem trabalhar. Então, a gente vai vir aqui pegando normalmente pelo nosso ponto e vai fazer um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai marcar aqui que esse foi o ponto que a gente deixou de trabalhar, porque depois a gente vai trabalhar em cima deles. Então, é bom a gente marcar aqui de novo esses pontinhos que a gente vai trabalhar, ou melhor, deixar de trabalhar, né? Agora, a gente vai subir 3 correntinhas e a gente vai colocar uma correntinha de separação. E nesse mesmo pontinho que a gente fez as 3 correntinhas, a gente vai trabalhar 5 pontos altos completos pra gente conseguir fazer um ponto pipoca aqui, gente.
Feito aqui os nossos 5 pontos altos, a gente vai deixar o nosso fio mais soltinho aqui. E a gente vai vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto alto, não é nas 3 correntinhas, é no nosso primeiro ponto alto. A gente vai colocar a agulha assim e vai puxar tudo de uma vez e fazer uma correntinha para prender. Esse aqui é o nosso ponto pipoca. Agora, a gente vai pro nosso próximo pontinho pipoca. Então, a gente faz uma correntinha de separação, pulamos 2 pontinhos de base e a gente vai no próximo. E aqui nesse pontinho, a gente vai fazer mais um ponto pipoca, feito com 5 pontos altos. 4 e 5. A gente vai puxar o nosso pontinho e a gente vai fechar aqui o nosso ponto pipoca, fazendo uma correntinha e dando uma correntinha de separação. E a gente vai trabalhar assim até o final da nossa carreira. Então, a gente pula 2 pontinhos e pega no terceiro. No terceiro, a gente faz o nosso pontinho pipoca de 5 pontos altos. Faz uma correntinha para prender, faz outra correntinha de separação. E aí, a gente vai assim até o final da carreira, gente. Eu vou fazer os meus aqui e eu já volto com vocês. Feito aqui os nossos pontinhos pipoca, a gente vai ficar com 5 pontinhos. Olha, eu fechei o meu ponto, a gente vai fazer uma correntinha e no mesmo lugar que a gente fez os nossos pontinhos, né, os nossos 5 pontos altos, a gente vai prender com mais um ponto alto. Aí, aqui, gente, vocês vão prender, porque esse daqui foi o pontinho que vocês não trabalharam, olha. Ele é um pontinho bem escondidinho aqui, mas ele ainda é um pontinho, gente. Então, aqui a gente prende. Agora, a gente vai virar a nossa peça e a gente vai subir 4 correntinhas. 3 para dar início no nosso ponto alto e uma para pegar e dar a separação do nosso pontinho. Então, aqui, a gente vai trabalhar um ponto pipoca entre as correntinhas e o nosso primeiro ponto pipoca. Então, a gente vai fazer os nossos 5 pontos altos. 3, 4, 5. E pra gente conseguir fechar e ficar do lado certo, a gente tem que fazer assim, ó. Tem que deixar ele assim. Então, a gente vai pegar ele por trás do nosso pontinho, né? Não vai ser pela frente. Então, a gente puxa com um pontinho baixíssimo, faz uma correntinha, outra correntinha de separação, e ele ficou assim, ó. Aqui é a parte da frente da nossa coruja, por isso nossos pontos pipoca precisam ficar sempre virados pra cá. Então, agora, a gente fez aqui as nossas 2 correntinhas, né? Uma para prender um ponto e outra para separação. E a gente vai trabalhar os nossos pontos pipocas normalmente dentro dessas argolinhas aqui, ó. A gente vai trabalhar aqui dentro das nossas correntinhas de separação. Então, eu vou fazer os meus pontinhos pipoca aqui e eu volto com vocês daqui a pouquinho. Agora, pra gente terminar a nossa carreirinha, vai ficar aqui, ó, esses pontinhos, eles ficaram sem nada. Então, a gente vai fazer a nossa correntinha e vai trabalhar um ponto pipoca aqui dentro, ó. Dentro das nossas correntinhas. Vamos fechar o nosso pontinho pela frente. Puxamos, prendemos e aqui a gente vai fazer uma correntinha novamente. Esses pontinhos a gente vai puxar lá na frente e a gente vai trabalhar aqui na terceira correntinha com um ponto alto. Então, ficou assim. Agora eu vou mostrar a parte da frente pra vocês. Olha, vocês podem ver que na primeira carreira a gente ficou com 5 pontos pipoca. Agora, na segunda, a gente ficou com 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente fez um aumento aqui. Então, agora, a gente vai começar a próxima carreira. Agora, feita a nossa carreira, a gente vai virar a nossa pecinha de novo. E aqui, a gente vai subir 3 correntinhas. Vai fazer mais uma de separação. E vamos trabalhar de novo aqui nesse meio desse pontinho, ó. A gente vai fazer o nosso
ponto pipoca aqui dentro. 3, 4, 5. Então, aqui a gente vai fechar normalmente, pegando pela frente do ponto de novo, para que ele fique virado para frente do corpinho. A gente fecha o nosso ponto, faz mais uma correntinha, e a gente vai trabalhar agora no meio dos nossos pontos pipoca anteriores normalmente. Até a gente chegar aqui, ó, no nosso último pontinho, a gente deixa sem trabalhar aqui. Cheguei aqui no último pontinho, aonde ficam nossas correntinhas, e aqui a gente vai fazer uma correntinha, e a gente vai trabalhar aqui mais um ponto pipoca. A gente vai terminar ele e encerrar ele normalmente. Aqui a gente vai fechar ele. E a gente vai fazer uma correntinha, mas a gente não vai trabalhar o nosso pontinho alto ali no final. Vai ficar assim. A gente ficou aqui agora com 7 pontos altos. A gente ficou aqui agora com 7 pontos picôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos eles virados para frente. Agora aqui, a gente vai virar a nossa pecinha novamente. A gente vai subir os nossas três correntinhas com uma de separação. E aqui no meio desse pontinho, a gente vai trabalhar o nosso ponto pipoca. Então, a gente faz aqui 1, 2, 3, 4, 5. E lembrando que a gente sempre tem que deixar o nosso pontinho para frente. Então, esse aqui a gente já fecha pegando aqui por trás do nosso ponto. Agora, a gente vai trabalhar normalmente os nossos pontinhos até o final da carreira. Então, eu volto com vocês daqui a pouco. Cheguei de novo aqui no nosso último pontinho. E aqui eu já fiz a minha correntinha de separação. Eu já fiz a correntinha para prender e a de separação. Então, aqui, a gente vai trabalhar o nosso último pontinho pipoca normalmente, gente. A diferença agora dessas carreiras que a gente vai fazer é que a gente não vai fazer o nosso último pontinho alto ali, separado por uma correntinha, né? A gente não vai trabalhar ele ali para tá fazendo mais aumentos. Então, a gente vai fechar o nosso pontinho normalmente. Vai fazer a correntinha para fechar, né? E aqui a gente vai fazer 3 correntinhas, uma de separação e trabalhar aqui no meio dos nossos pontinhos pipocas anteriores. A gente vai ficar aqui no total de 7 carreiras, que a gente já tem 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer mais 3 carreiras agora. E eu vou deixar vocês fazerem aí sozinhas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode voltar ali o vídeo e fazer igual eu fiz essas últimas 2 carreiras, gente. A gente só não vai fazer ali, como eu falei pra vocês, o último aumento. A gente vai subir já e fazer o nosso pontinho aqui no meio. Então, vou fazer aqui mais 3 carreiras e eu volto com vocês daqui a pouquinho. Feito aqui as nossas 7 carreiras, agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai virar a nossa pecinha. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui no meio dos nossos pontos pipoca. A gente vai ver que, ó, tem os nossos 2 pontinhos pipoca e a gente vai trabalhar aqui dentro um ponto baixíssimo. E aqui a gente vai subir 3 correntinhas e trabalhar mais 4 para fazer um ponto pipoca de novo, gente. A gente ainda vai fazer mais essa carreirinha de pontos pipoca. E a gente vai fazer essa diminuição aqui nessa carreirinha. A gente vai diminuir um ponto pipoca. Ficando aqui com 5 pontos altos. E aqui, ó, como a gente tá na parte de trás da nossa coruja, a gente pega pela parte aqui, ó, de trás do nosso pontinho. Faz o nosso ponto pipoca normalmente. Agora, a gente faz a nossa correntinha e trabalha os nossos pontos pipoca, ficando com 6 pontos pipoca, gente. Porque aqui a gente fez as nossas 7 carreiras e em todas elas a gente tem que ficar com 7 pontos pipoca, ó. Todas elas. Menos essa daqui que agora a gente vai fazer uma diminuição.
Feito aqui os nossos 6 pontos pipoca, agora a gente vai fechar o nosso ponto para segurar e a gente vai fazer mais uma correntinha. A gente vai pegar a nossa tesourinha e a gente já vai cortar o nosso fio, porque a gente chegou na parte final do corpo, parte do meio do corpo da nossa corujinha. Por enquanto está assim. Eu dei uma afastada aqui, gente, na câmera, olha só, aqui tá os pés do meu suporte, mas olha aqui, eu dei uma aumentada aqui pra vocês conseguirem visualizar como que tá o corpinho da nossa coruja. Então, por enquanto, ela tá assim. E agora a gente vai começar a fazer as asinhas ou os bracinhos dela, né? Então, a gente vai começar a tá fazendo aqui. Agora, a gente vai virar de novo a nossa pecinha pra gente tá iniciando aqui a nossa primeira carreira da asinha. Então, a gente vai começar por esse lado, gente. Eu vou começar por esse lado aqui. A gente vai fazer a nossa laçadinha inicial normalmente. E aonde a gente tinha marcado aqui o nosso pontinho, a gente vai fazer um ponto baixo. E aqui, aonde a gente vai fazer esse ponto baixo, a gente faz um aumento. Então, a gente faz 1, 2 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer mais um pontinho, mas a gente vai fazer esse pontinho aqui, ó, entre a união da nossa cabeça. Então, a gente vai fazer aqui nesse pontinho 3 pontos altos. Se você quiser trabalhar em cima, ó, pode trabalhar. Ai, gente, 3 pontos baixos. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3. Ficando aqui, ó, com 5 pontinhos. Feito aqui os nossos 5 pontinhos, a gente vai virar a nossa peça. E aqui a gente vai subir uma correntinha. E nesse primeiro pontinho, a gente vai fazer uma diminuição. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui, ó, a parte de trás do nosso pontinho, pegando pelo meio. E a gente vai puxar pra fazer um ponto baixo, mas a gente não termina ele. No próximo, a gente pega de novo pela parte de trás e não finaliza. Agora, a gente finaliza tudo junto. E nos próximos 2, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho. Nesse último pontinho, agora a gente vai fazer um aumento. Então, a gente faz 1, 2 pontos baixos. E a gente ficou aqui, ó, com 5 pontos baixos de novo, porque aqui a gente fez uma diminuição, mas a gente também fez um aumento aqui no final. E a gente tem que trabalhar, gente, na parte de trás ali do nosso pontinho para ficar esse relevo aqui. Agora, a gente vai virar a nossa pecinha de novo. E aqui a gente vai subir uma correntinha e pegando por trás do nosso ponto, a gente vai fazer 2 pontos baixos aqui no mesmo pontinho para fazer um aumento. A gente vai fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Ficamos aqui com 4 pontos altos, com 4 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer uma diminuição de novo. Então, a gente pega por trás do nosso pontinho, pega por trás do próximo pontinho e fecha os dois juntos. Ficamos assim, com 5 pontinhos novamente. Agora, a gente vai virar a nossa pecinha novamente. A gente vai subir uma correntinha e aqui no início a gente vai fazer de novo uma diminuição. Então, a gente pega por trás dos nossos pontinhos sem finalizar e fecha os dois de uma vez junto. Aqui a gente trabalha um ponto baixo para cada ponto de base, fazendo 2 pontos baixos e no último a gente faz um aumento novamente. Ficando assim. Agora, a gente vai repetir essas carreiras aqui até a gente ter 10. Aqui a gente já tem 4, agora a gente vai fazer mais 6 carreirinhas, gente. Então, para você não se perder, aqui nesse último ponto, a gente fez um aumento. Então, quando a gente virar, em cima desse mesmo ponto, a gente vai fazer um aumento. Quando a gente terminar a nossa carreira fazendo a nossa diminuição, a gente vai começar a carreira fazendo a nossa diminuição. Então, a gente vai fazer aqui os nossos as nossas 10 carreirinhas, né? E eu volto com vocês daqui a pouquinho. Fiz aqui as nossas 10 carreirinhas, agora a gente vai virar o nosso bracinho, né, a asinha, e a gente vai subir uma correntinha. Aqui, nesse primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo.
No próximo, a gente vai fazer meio ponto alto. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto. No seguinte, a gente vai fazer um ponto duplo, um ponto alto duplo, né? E nesse último, a gente vai fazer um ponto alto, e nesse último, a gente vai fazer um ponto alto triplo. Então, a gente enrola 3 vezes a agulha, né? Ficando assim. Agora, a gente vai virar de novo nossa pecinha. A gente vai subir uma correntinha e aqui, pegando por trás do nosso pontinho, a gente vai fazer uma diminuição. A gente faz 2 pontos baixos. E aqui, a gente faz um aumento. Agora, a gente vai virar a nossa peça, vamos subir uma correntinha e aqui a gente vai fazer um aumento. No primeiro pontinho, a gente faz um aumento. No próximo, a gente faz um pontinho de base, no próximo, a gente faz um pontinho de base. E no próximo, a gente faz uma diminuição. Agora, a gente vai repetir essa carreira por mais 4 vezes, a gente já tem 2 aqui, a gente precisa ficar com 6 carreirinhas. Feito aqui todos os nossos pontinhos, a gente vai virar a nossa peça, a gente vai subir uma correntinha e aqui a gente vai fazer de novo pontinhos baixos sem finalizar. A gente vai fazer em todos esses pontinhos. Então, a gente vai fazer eles assim, sem finalizar, até o último pontinho. E a gente fecha tudo junto, fecha e faz mais uma correntinha. E aqui a gente já pode cortar, sempre deixando, gente, um espacinho ali para quando vocês forem arrematar. Então, esse daqui foi o primeiro lado da nossa asinha, tá? Assim, ó. Logo, a gente vai fechar essa asinha aqui. Agora, a gente vai começar a trabalhar aqui no nosso outro lado da asinha. Então, a gente vai fazer aqui a nossa laçadinha inicial. E aqui, gente, a gente vai vir aqui na nossa, na divisão, né, dos nossos pontinhos, que nem a gente foi da última vez. Aqui, ele é difícil de encontrar, mas é aqui no pezinho é aqui no pezinho desse pontinho. Opa. Tem que cuidar, gente, pra não dividir o fio. Então, aqui a gente vai fazer 3 pontinhos baixos nesse mesmo pontinho. 1, 2 e 3. E agora, a gente vai fazer, nesse pontinho que a gente marcou, 2 pontinhos baixos. É difícil de colocar, viu, gente? Então, a gente faz aqui os nossos 2 pontinhos, ficando aqui com os nossos 5 pontinhos iniciais. Então, agora, a gente vai pegar, virar a nossa pecinha, vamos subir uma correntinha, e nesse primeiro pontinho, a gente vai fazer um aumento. Sempre pegando, gente, por trás do pontinho, para ele ficar com aquele relevo que deixa ali a aparência da asinha dela. Nos próximos 2 pontinhos, a gente faz um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui, nos nossos últimos 2 pontinhos, a gente faz uma diminuição. Agora, a gente vira de novo a nossa pecinha, faz uma correntinha. Aqui, a gente começa fazendo uma diminuição. 2 pontos sobre cada ponto de base. E no último pontinho, a gente faz um aumento. Perceberam que ele é igualzinho a nossa carreirinha aqui do lado, a nossa asinha aqui do lado, ó? A gente vai fazer igual a gente fez aqui. Agora, a gente vai repetir essas nossas carreirinhas até ter 10 carreiras dessa novamente. Agora, a gente vai virar a nossa pecinha e a gente vai subir 5 correntinhas. E agora, a gente vai voltar, gente, fazendo ali, ó, um ponto duplo, sempre pegando pela correntinha de trás da nossa carreira, tá? Ó.
para o nosso pontinho de trás. Então, a gente faz o nosso ponto duplo no próximo pontinho. No próximo, um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E nesse último aqui, um pontinho baixo, ficando assim, a dobrinha da asa dele. Agora, a gente vai virar a nossa pecinha de novo, a gente vai fazer uma correntinha e aqui a gente vai fazer o nosso primeiro aumento. A gente faz 2 pontos baixos sobre cada ponto de base. E nos nossos últimos 2 pontinhos, a gente faz a nossa diminuição. Aqui, a nossa correntinha, a gente pega só na correntinha de trás. Então, fizemos a nossa diminuição. Então, agora a gente vai virar de novo a nossa pecinha. A gente vai subir uma correntinha e aqui a gente vai fazer a nossa diminuição. Um ponto sobre cada ponto de base. E aqui no nosso último pontinho, a gente vai fazer um aumento. E aqui a gente já fez 2 carreirinhas dessa. A partir da dobrinha, a gente vai fazer mais 4 carreirinhas dessa. Então, eu vou fazer as minhas aqui e eu já volto com vocês. Agora, a gente feita nossos pontinhos, a gente vai virar a nossa peça pra gente tá encerrando essa carreirinha aqui. Então, a gente vai subir uma correntinha. E a gente vai fazer aqui, ó, os pontinhos baixos sem encerrar. São 5 pontinhos baixos. A gente pega todos eles sem encerrar até o final. Puxa tudo de uma vez. Faz uma correntinha. E aqui a gente não vai cortar, gente. A gente vai deixar assim. A gente tá pegando e unindo aqui, ó, agora, a nossa asazinha, ó. Ficando assim. E agora, gente, com a nossa pecinha já virada, a gente vai prender o nosso fiozinho aqui embaixo, ó. E aqui, gente, a gente vai prender com um ponto baixíssimo. Então, já trabalha aqui por cima do seu pontinho, que tinha sobrado aqui antes. A gente faz um ponto baixíssimo aqui. E a asinha, ela tem que ficar aqui, ó, por trás do corpinho da nossa coruja mesmo. É assim mesmo que fica. Aqui a gente vai subir 3 correntinhas. E a gente vai fazer aqui dentro um ponto pipoca. Então, a gente faz mais 4 pontos altos aqui. 3, 4, 5. Porque o nosso ponto pipoca, ele tem 5 pontos altos. E aqui, como a gente tá com o corpinho virado pra frente, a gente vai prender ele normalmente, pegando pela parte da frente do ponto e puxando. Prendemos, fazemos uma correntinha de separação. E aqui a gente vai fazer normalmente os nossos pontos pipoca até o final da carreira. Aqui nesse último pontinho, eu volto com vocês para mostrar para vocês como que a gente encerra já colocando nossa asinha aqui. Cheguei aqui no nosso último pontinho e a gente faz aqui dentro do nosso último pontinho 4 pontos altos. Feitos os nossos 4 pontos altos, a gente vai colocar aqui, ó. E a gente, na hora de pregar e começar o nosso ponto alto, a gente vai prender aqui embaixo e vai subir para finalizar o nosso ponto alto normalmente. E ele vai ficar presinho aqui atrás, ó. A gente pega naquela partezinha que a gente iniciou a carreira aqui desse lado, ó. Quer dizer, que a gente finalizou a nossa carreira, né? E aqui a gente vai fechar o nosso ponto pipoca normalmente. Ai. Fizemos a nossa correntinha para prender e outra para encerrar a carreira. E agora, a gente vai deixar de 20 a 30 centímetros de barbante aqui, pra gente poder tá depois fazendo o pezinho da nossa coruja. Então, você pode puxar e deixar assim, ó, sobrando. Então, agora, gente, olha, nossa coruja já tá quase finalizada. Vou mostrar pra vocês aqui. Afastei aqui pra vocês verem. Olha só, o corpinho da nossa coruja já tá formado. Aqui o nosso barbante que ficou sobrando. E por enquanto está assim, gente. Então, agora a gente vai fazer os nossos olhinhos. Olha, já tô com as minhas argolinhas aqui. E aqui, gente, a gente vai fazer a nossa laçadinha inicial. E a gente vai preencher as nossas argolinhas de pontos baixos. Então, eu começo prendendo aqui... Opa!
Então, eu começo prendendo aqui com um pontinho baixo. Jogo o meu fiozinho pra cá, pra gente já ir arrematando, tá? E aqui a gente vai trabalhar pontos baixos, gente. Não tem uma quantidade exata de pontos baixos. Você só vai preenchendo de pontos baixos até ficar bem cheinho aqui e não ficar aparecendo o fundinho da nossa argola. Então, eu vou fazer aqui e eu já volto com vocês. Preenchi aqui a minha argolinha de pontos baixos. Deixa eu colocar aqui. E a gente vai fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. E aqui a gente vai subir uma correntinha. Faça um pontinho baixo aqui, ó, no mesmo pontinho que a gente... Ai, no mesmo pontinho que a gente começou, a gente vai fazer um pontinho baixo. A gente sobe 3 correntinhas. E a gente faz um ponto picô. E agora, a gente vai pular 2 pontinhos baixos. Vai fazer um pontinho baixo aqui. 3 correntinhas. E a gente fecha o nosso ponto picô. E a gente vai pulando de 2 em 2 até o final da nossa carreira. Vai ficando assim, gente. Eu vou fazer aqui e eu já volto com vocês. Fiz aqui os nossos pontos picôs, e se você sentir a necessidade de estar fazendo só com uma corrente, só pulando um pontinho, pode fazer, tá, gente? Agora, eu vou encerrar aqui com um ponto baixíssimo, nosso primeiro ponto baixo que a gente fez, e vou fazer uma correntinha. E aqui, gente, vocês podem estar deixando bastante barbante também de novo, pra gente estar prendendo o nosso olho. A gente vai costurar o nosso olho no corpinho da nossa coruja, então... Você faz a sua correntinha ali pra tá encerrando o ponto e já arremata aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz com esse olhinho aqui na outra argolinha e eu já volto com vocês. Agora, já com os olhinhos prontos e a nossa corujinha pronta, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uns tasséis pra gente tá colocando aqui. Então, a gente vai precisar de 1, 2, 3, 4 tasséis. Feitos nossos tasséis, eu fiz os meus aqui com 15 centímetros de comprimento, ó. Aqui, ó. Sem ele tá aberto, tá, gente? Aberto ele fica daí com 30 centímetros, né? No caso, eu fiz pra 15 centímetros de cada lado e eu fiz só 7 voltinhas pra fazer esse tassel. E a gente vai ver aqui entre nossos pontos pipoca, aqui onde a gente fez as nossas correntinhas, e a gente vai puxar o a nossa tassel, nossa parte do nosso tassel. E aí, a gente vai prender, gente. A gente vai prender aqui, fazendo um nozinho. Tem que cuidar pra não perder nenhum fio. E aqui, a gente vai prender bem. Eu gosto de puxar fio por fio, pra que fique bem preso. Então, vocês vão puxando aí o fio por fio de vocês. Eu vou puxando o meu. A gente vai fazer isso nos 4 espacinhos que tem aqui, por isso são 4 tasséis, né? Então, eu vou fazer os meus e eu volto aqui com eles prontos. Eu gosto de fazer eles com o rabinho mais comprido, gente, porque daí a gente consegue ir acertando conforme a gente for cortando lá pra deixar o rabo dele mais reto, sabe? Então, eu gosto de fazer ele um pouco mais compridinho aqui, mas ele não precisa de tudo isso de rabo, ó. Vocês podem ver que é bastante já. Mas depois a gente vai acertando eles. Olha só, gente, ficou assim, ó. Dá uma penteadinha ali, né? E depois a gente só acerta cortando aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai aplicar os olhos. Olha, se você tiver feito ali, não tiver feito ainda o arremate, é bom passar já a colinha aqui, que a gente vai prender ela no rosto da nossa coruja. Aqui, já com o rostinho da nossa coruja centralizado, a gente vai pegar a nossa agulha de tapeceiro, né? A gente vai passar o fiozinho aqui, ó, pela nossa agulha, pra gente tá prendendo. Passa fio aí na agulha de vocês, gente, que a minha eu tô passando aqui. E vocês vão centralizar aqui, olha. Não pode ficar muito pra baixo e nem muito pra cima. Tem que ficar aqui, ó. E também não pode passar aqui. A gente tem que localizar bem aqui o meio do rostinho dela. Então, a gente coloca aqui onde a gente fez essas argolinhas. Não importa que ela vai ficar um pouquinho aqui por cima, tá? Mas a gente tem que deixar ela bem posicionada pra não passar muito pra lá. Nem muito pra cá, ó. Não pode passar dessa parte
E também não pode pegar o ponto pipoca aqui, né, gente, ó. Tá bem centralizado aqui, o meio do rosto tá aqui. E aí, a gente vem prendendo, gente. A gente vem passando nossa agulha aqui, ó. Aqui a parte do rosto dela, ela é separado, ó. Vocês estão vendo? E a gente vai prendendo dessa parte aqui até o final, gente. Vou passando aqui por baixo, sempre tentando pegar um pontinho para sempre tá prendendo de um pontinho pro outro. Então, vocês vão fazendo aqui nessa parte do meio, ó. Passando de um pontinho de baixo pro pontinho de cima. E assim a gente vai passando até terminar aqui o centro do olho. Aqui eu já dei toda a volta no meu olhinho e eu vi que ficou aqui, ó, bem soltinho nesse daqui, gente. Então, eu decidi prender de um pontinho pro outro. Se você quiser prender, pode prender também, tá? Eu gosto que a minha coruja, ela fique com o rostinho dela bem firminho. Então, sempre que eu vejo que isso aqui acontece, eu passo os pontinhos aqui, ó, só pra prender ele bem, ó. Aqui, a gente passa um pontinho para outro. Só pra deixar ele bem firminho. E aqui, você já consegue tá arrematando o olho dele. Desse outro lado, gente, eu vou tá pegando e prendendo o olhinho aqui, ó. Sempre tomando os mesmos cuidados que eu tive com esse olhinho aqui, tá, gente? É bom vocês começarem a aprender daqui, tá bom? Então, eu vou localizar aqui onde eu tenho que colocar o meu olhinho. Colocar ele bem centralizado para não ficar muito para fora nem muito para dentro. E quando eu finalizar de costurar esse olho, eu vou vir costurar essa parte da asinha aqui. Então, eu volto com vocês. Gente, os olhinhos ficaram assim, e como ficou bem próximo aqui, olha, o meu fio, ele ficou aqui nessa parte aqui, ó, onde a gente vai costurar o nariz. Então, a gente pega aqui o pontinho do meio, passa, e já pega a nossa miçanga do nariz e já coloca aqui, gente. Vocês podem dar algumas voltinhas nela, tá? Só prende aqui no meio do nariz, entre um olho e outro, né? Vai ficar assim. Então, a gente faz aqui mais de uma volta pra gente poder tá fazendo o arremate depois. Então, aqui, eu vou fazer as minhas voltinhas aqui e já vou cortar o fio pra mim poder tá arrematando. Porque, como eu disse, ficou muito longe aqui uma asinha da outra, né? Na verdade, ficou muito longe aqui onde o fio ficou pra mim poder fazer o arremate aqui das asas. Mas você não precisa necessariamente estar prendendo as asas, assim como não precisa estar prendendo o rosto, né, gente? Eu só gosto de fazer dessa forma. Então, eu vou estar pegando, fazendo o rabinho, vou estar fazendo o narizinho dele aqui. E aí, eu vou vir mostrar pra vocês como que a gente vai aplicar aqui o nosso graveto. E já ensinar também vocês a fazer o pezinho da nossa corujinha. Então, quando eu fizer o pezinho, eu já aproveito e prendo as asinhas dele. Então, eu vou fazer aqui, gente, mais umas voltinhas pra ficar bem preso esse narizinho aqui. E eu volto com vocês pra fazer o pezinho. Voltei aqui com o nosso gravetinho. E a gente vai pegar e centralizar ele aqui também, olha, na nossa perninha, né? Aqui onde vai ficar o nosso pezinho. A gente vai pegar aquele fio que a gente deixou e a gente vai colocar na nossa agulha de tapeceiro de novo. E aqui, pra prender, deixamos ele aqui em cima, o nosso gravetinho. E aí, a gente faz aqui, ó. Passando de um ponto pra... passando dentro desses pontos que a gente fez aqui, a gente vai dar 5 voltinhas. Vou deixar esse fiozinho aqui do tassel de lado e vou tá dando essas voltinhas. Então, a gente cuida pra ficar com o pezinho em formato de pé, sabe, gente? Tipo assim, 5 gravetinhos. Olha, vou fazer aqui pra vocês verem. 2. Vocês têm que cuidar pra não passar o fio do tassel por dentro também, tá? 3. Tentando deixar sempre os dedinhos bem separadinhos pra não ficar muito junto. Como eu fiz aqui muito pro lado, eu vou puxar ele pro lado. Vocês podem ver aqui que eu já tenho 4 pezinhos. Tem que sempre deixar bem separadinho aqui. E eu vou fazer o último pezinho mais puxado pra esse lado aqui, porque a gente vai passar pra aquele lado ali.
Ficamos assim, com 5 dedinhos. Agora, a gente vai costurar pra esse lado aqui, ó. A gente não precisa costurar necessariamente, só passar um fiozinho entre um ponto pipoca e o outro. Feito aqui o nosso primeiro pezinho, eu passei o fio aqui entre os nossos pontos pipoca pra gente poder chegar no outro lado do pezinho. Então, a gente vai fazer igual a gente fez ali no outro, 5 pontinhos pra ficar parecendo 5 dedinhos. Então, eu fiz o nosso pezinho aqui e sobrou um restinho de fio pra gente tá unindo aqui a nossa asinha, ó. Uma parte da asinha no corpo, a parte da asinha no corpo. Então, eu vou fazer a união aqui. Se você quiser fazer essa união também, pode fazer, tá? Eu vou fazer a minha aqui e eu volto com vocês com as duas asinhas presas pra gente colocar o olhinho e encerrar fazendo aqui em cima os pontinhos pra prender a nossa coruja. E, gente, voltando aqui com a nossa corujinha já finalizada, eu fiz ali a união dos bracinhos, como eu tinha falado pra vocês. Já tinha colocado os tasséis, né? Apliquei o galho. E aqui em cima, gente, eu fiz uma argolinha de 10 correntinhas. Vocês podem estar fazendo quantas correntinhas vocês acharem melhor. Mas como é uma corujinha que vai ficar ali presa, né, na parede, não tem diferença ali a quantidade não tem diferença a quantidade de correntinhas que vocês vão colocar ali. Também coloquei o olho, gente, e o olho que eu uso, como eu falei pra vocês, é de amigurumi. Ele fica aqui atrás, essa parte aqui, e eu particularmente não gosto, mas vai de vocês, né? Eu sugiro que se você não gosta também, coloque uma miçanguinha toda preta aqui ou algo assim, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o peso e a medida que ela ficou. E a medida que a nossa coruja fica, olha, ela é de quase 30 centímetros, só ela, né? Mas com o rabo ela já fica ali com 40 centímetros. Eu ainda não cortei o rabo para deixar retinho, mas eu vou estar cortando quando eu finalizar aqui, gente. Vocês podem cortar ali como vocês acharem melhor. Às vezes, nem cortar tanto, sabe? Porque daí fica mais realista, vamos dizer assim, né? E ela ficou pesando 122 gramas, gente. Como eu tinha falado pra vocês, essa corujinha aqui, eu consigo estar produzindo ela com um conezinho de 200 gramas e ainda sobra bastante barbante pra estar produzindo outra inteira. Só falta ali pro tassel, quando a gente faz outra corujinha com o mesmo barbante. Mas esse foi o resultado... Esse foi o resultado final, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Um beijo no coração de todas e eu vejo vocês na próxima aulinha.